Já já a gente começa, viu? 18h30 a gente começa. Isso. Olá, amigos, amigas do Facebook, da rede social. Vamos falar hoje do Sistema Único de Saúde, especialmente o seu funcionamento aqui em Jaboticabal, né? Bom, e para falar do SUS, nós temos que pensar na sua história. O SUS completou, semana passada, salvo engano, no sábado, 30 anos de existência. É uma conquista. Nós temos que contar essa história. E temos que perceber também os desafios que agora estão colocados para o SUS, Sistema Único de Saúde. São desafios muito fortes e já evidentes esse ano, que vão tender a ser mais fortes ainda a partir do ano que vem, 2021. Porque o que a gente está imaginando que vai acontecer com o SUS? Mais gente vai precisar do SUS, e com mais intensidade. É isso que a gente está supondo, e é uma suposição muito provavelmente correta, que vai acontecer. Por quê? Porque muita gente, o desemprego ontem ou hoje, saíram os novos números do desemprego no Brasil. Vocês viram na televisão, a televisão sempre divulga. Então, o desemprego está muito alto no Brasil. As pessoas estão perdendo renda no Brasil. O que significa que muitas pessoas vão deixar de contratar planos privados de saúde. Menos gente vai pagar os planos privados de saúde e vão procurar o SUS. Então, nós vamos ter uma demanda, uma procura pelo SUS maior daqui para frente. Bem maior. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter necessidades de mais atendimento no SUS. Por conta do quê? Nós estamos numa situação, não é muito diferente do mundo, não? Embora a gente tenha cometido alguns erros no Brasil, especialmente não testando uma grande parte da população em relação à Covid, mas estamos numa situação que vários problemas de saúde se acumularam. Os sistemas de saúde priorizaram a Covid-19. Não poderia ser diferente. Então, certamente, alguém já teve aí na família ou em amigo a notícia que um procedimento na saúde, um procedimento clínico, uma intervenção, uma cirurgia não urgente, ou uma consulta, foi adiada, porque todo o sistema de saúde passou a ter uma demanda, ter a necessidade de agir fortemente para tentar conter a Covid-19. Então, várias coisas, vários procedimentos da saúde foram deixados para frente, mas vão ter que ser atendidos daqui a um tempo, né? Até a vacinação, né? Nós torcemos para que... Hoje teve uma boa notícia que uma das vacinas, vacina chinesa, o teste que foi feito com ela, 95% das pessoas, se eu não me engano, foram 50 mil pessoas que foram testadas, 95% delas não tiveram nenhum tipo de reação. Então, nós torcemos para que a vacina da Covid-19 fique disponível para a grande população o quanto antes. E vamos ter que organizar essa vacinação. Então, as demandas por saúde pública tendem a aumentar muito daqui para frente. Muito. Então, os municípios de Jaboticabal não é diferente, tem que estar preparado para isso. Tem que pensar que nós vamos ter
uma pressão sobre a saúde pública aumentada daqui para diante. E quando você tem uma demanda maior, se você tem recursos, é mais fácil de atender. Mas qual que é o problema também que nós estamos verificando? Aí tem dois problemas. Primeiro, como a economia está andando mais lentamente, caiu a produção econômica e a gente não sabe como vai ser a reação, os impostos também caíram, as receitas dos governos caíram. Então, o dinheiro público diminuiu. Então, há menos recursos para atender as pessoas. E há um problema muito sério na relação entre a União, os estados e, especialmente, os municípios. A União vem retendo, congelando, desde 2016, eu vou voltar a falar sobre esse ponto, as verbas da saúde pública. E, portanto, diminuindo a capacidade de intervenção do município na saúde pública. Então, nós temos uma situação que não é simples, não. Vão ter que ter muita competência, muita capacidade. Os funcionários da área de saúde, que já estão muito pressionados agora, muitos inclusive ficaram doentes, pegaram a Covid-19. Nós vamos ter uma sobrecarga na área da saúde e temos que enfrentar isso. Pensar muito nisso, encontrar soluções, racionalizar o serviço para dar conta do que se avizinha, do que o nosso futuro próximo indica. E tomara que a gente tenha, de fato, a vacinação sendo implantada contra a Covid-19, o que vai ser um grande alívio para todos nós. Bom, mas vamos lá, além desse desafio, nada desprezível, pelo contrário, né? Muito preocupante, vamos entender um pouco mais o que significou o SUS e qual que é o papel dos municípios e o papel de Jaboticabal no SUS, no Sistema Único de Saúde. O SUS não saiu do nada, não é? Foi um movimento de profissionais da saúde, movimento social, procurando criar um sistema de financiamento público de saúde o melhor possível. E o SUS foi criado nesse espírito. Um espírito de ser universal, de atender todas as pessoas do Brasil. Porque antes, quem tinha direito ao atendimento público, que era muito precário, os mais velhos vão lembrar, os mais novos perguntem para os pais ou para os avós, eram as pessoas que tinham trabalho formal. Tá? Você tinha que ter uma carteira de trabalho, um emprego, ou um emprego público para ter atendimento. E os municípios tinham uma atuação muito reduzida na saúde pública, muito pequena. Normalmente, quem fazia atendimento de saúde pública eram os centros de saúde, que eram órgãos estaduais do Estado de São Paulo, e o INPS, que hoje é o INSS. Né? Então, a gente tinha muita restrição, não lembro muito bem. Né? Eu fui prefeito de 89 a 92. Naquela época, começou a implantar, fortalecer um sistema público de saúde. Até o final da década de 80, o sistema de saúde de Jaboticabal se resumia praticamente ao que a gente chamava de pronto-socorro. Até os nomes mudaram. Hoje a gente chama de unidade de pronto-atendimento. Naquela época se chamava pronto-socorro, que funcionava anexo ao Hospital Santa Isabel. Então, era basicamente isso que o município tratava. Tinha um gasto mínimo. Né? Eu lembro quando eu fui prefeito, a prefeitura, no primeiro ano, em 1988, melhor dizendo, ela gastava 5% do seu orçamento com saúde. Só 5%. E já tinha começado algumas ações na saúde nos CIAFs da nossa cidade. Em 92, nós aumentamos isso para 20%. Quadruplicamos. Então, nós começamos a ter uma ação muito forte na saúde. E não é só Jaboticabal, vários municípios. Está certo que Jaboticabal antecipou, nós fomos pioneiros. Esse aumento de gasto
Foi uma decisão política local, não era uma obrigação. A obrigação veio depois e dizia que os municípios tinham que gastar 15% com a saúde. Se eu não me engano, essa obrigação passou a vigorar a partir de 96 ou 1997. Né? Não tenho certeza. Mas a gente aumentou muito. E depois que veio a obrigação para os municípios começaram a gastar muito com saúde. Então, hoje, os municípios, todos eles, têm uma obrigação de gastar 15% da sua arrecadação com saúde. E não é raro que os municípios, especialmente no estado de São Paulo, gastem mais que isso. Normalmente, os municípios gastam mais que 20% com a saúde pública. A Jaboticabal não é diferente. A Jaboticabal gasta em torno de 25% atualmente, 2018, 2019, com saúde pública da sua arrecadação. Então, os municípios ampliaram muito as ações da saúde. Dentro de uma das orientações do SUS, que é a descentralização de serviços. Trazer a saúde mais próxima ao cidadão, à cidadã. Isso é um espírito do SUS. Além da hierarquização do serviço, da unificação, sistema único de saúde. Olha a ideia do SUS. É uma concepção muito bonita. Né? Vale a pena ler, vou deixar aqui duas análises do pessoal que está estudando o SUS e vendo os desafios, deixar nos meus comentários. Quem tiver tempo, tiver interesse, vale a pena ler a concepção do SUS. Então, o SUS foi descentralizando o serviço. Então, os municípios têm que fazer, no mínimo, atendimento básico. Né? Que é ter o médico clínico geral, o ginecologista, o pediatra. Se possível, também, municípios um pouco maiores têm que ter algumas especialidades, cardiologista, né? Oftalmo, etc., etc. e tal. Né? E vai aumentando a especialidade. Então, o município maior, Ribeirão Preto, tem que oferecer ainda maiores especialidades, tanto de consulta como de internação, de procedimentos cirúrgicos. Né? Então, uma operação do coração, né? É comum fazer numa cidade um pouco maior. Então, você vai integrando as diversas regiões, os diversos entes federativos, para que todos participem desse sistema. Isso nós fomos conseguindo ao longo desses 30 anos. Nós avançamos muito no SUS. Muito. O Brasil é um exemplo mundial. Então, a ideia do SUS é uma concepção muito, muito bonita. Muito bonita e baseada na prevenção. Então, nós queremos, até porque isso torna mais barato, né, a saúde. Se você previne doença, você deixa a doença acontecer, vai ter que tomar muito remédio, fazer internações, fazer operações. Isso é muito caro. Se você previne doenças, isso traz uma série de vantagens às pessoas. Então, o SUS foi caminhando para isso, né? Para ter um atendimento básico, para ter um atendimento próximo às pessoas, aí estabeleceu a estratégia da saúde da família, um serviço muito bonito, criou as equipes de saúde da família, né? Até passou a ter uma nova função, o agente comunitário de saúde, se integrando com os médicos, com enfermeiros, com os dentistas, os auxiliares de enfermagem, né? E procurando trabalhar com a família, não apenas quando a família vai ao consultório, no local de moradia, nas regiões. Porque saúde tem uma série de coisas, não é só consultar o médico, a gente sabe disso. Né? Quando se fornece água de qualidade às pessoas, com cloro, com flúor, previne uma série de problemas. Quando incentiva as pessoas a ter hábitos sanitários e alimentares melhores, também previne uma série de problemas, pressão alta, diabetes. Então, a gente foi avançando. Olha, um dado interessantíssimo, olha só. O Brasil hoje é um dos países, talvez o primeiro país no mundo
com menor índice de tabagismo. Vamos pensar, né? Vamos pensar aí como a gente era há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Era comum os adultos fumarem. A criançada começava a fumar aí com 14 anos, 15 anos, os jovens. Hoje é muito raro a gente ver alguém fumando. Então, nós avançamos muito no controle do tabagismo. Apenas 10% da população adulta brasileira é usuária sempre, né, do tabaco. Isso é muito importante, porque do tabaco vem uma série de doenças estomacais, cânceres. Né? Então, nós conseguimos diminuir. Isso não foi do nada, não. Foram campanhas públicas, convencimento da população. Então, essa ideia do SUS, de você ter uma série de atividades... Eu estava conversando essa semana com o pessoal do esporte de Jaboticabal. Daí eles me sugeriram o seguinte, vamos pôr na unidade, na equipe de saúde da família, profissionais de educação física. É correto. Porque à medida que você tem atividade física, que você não fica sedentário, você vai prevenindo doenças. Né? Então, a saúde tem que ter essa ideia, essa concepção de envolver vários setores. A educação tem que estar presente. A orientação sexual dentro das normas corretas, na idade correta, né? Para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Isso tem que fazer parte do sistema de ensino. Levando em conta a questão pedagógica, evidentemente, né? Levando em conta a idade da criança ou do jovem. Então, a saúde é uma série de políticas integradas que previne doenças, não simplesmente trata doenças. Se nós tivermos as unidades básicas de saúde funcionando direito, 80% dos nossos problemas de saúde estão resolvidos. 20% terão que ser encaminhados para um tratamento hospitalar, para uma especialidade médica, para um procedimento mais difícil. Então, a gente pode resolver na base, nas unidades básicas de saúde, que aqui em Jaboticabal a gente chama de CIAF, 80% dos nossos problemas. Bom, e nós tivemos vitórias importantes. Eu queria destacar 3 delas. 3 vitórias importantes. Uma é a grande redução da mortalidade infantil no Brasil. Após 1990, nesses 30 anos do SUS, o número de crianças que morrem após nascidas vivas e que morrem até o 1º ano de idade caiu muito no Brasil, caiu para menos da metade. Isso, dados até 2018, né? Ainda não temos os dados mais recentes. Então, houve uma queda brutal na mortalidade infantil no Brasil. Isso é sinal que a saúde pública avançou no país. A mortalidade infantil é considerada um dos indicadores que revelam muito da saúde da população. Então, é uma conquista. Os 30 anos do SUS, de fato, trouxeram para a população brasileira situações melhores. Vou dar outro exemplo. Né? Muitos têm plano privado de saúde. Mas mesmo quem tem plano privado de saúde, para alguns procedimentos, eles usam o SUS. No caso de hemodiálise, tratamento de problemas renais, 95% do atendimento no Brasil é SUS. No caso de transplante de órgãos, que é muito sofisticado, né? Uma operação muito sofisticada, 90% dos transplantes de órgãos são feitos pelo SUS. Então, a importância do SUS é imensa. É imensa. Agora, tem um problema.
O problema é que a gente tem que se mobilizar, né? Se mobilizar e enfrentar, que é o problema do dinheiro, do financiamento do SUS. Nós temos uma concepção muito legal de saúde pública, universal, a ideia é que todo ser humano no Brasil tem o mesmo tratamento, né, as mesmas condições que a medicina, que o conhecimento na área médica permita, né, que não haja discriminação, porque a pessoa não tem renda, que todos sejam tratados iguais. Né? Então, essa concepção a gente tem que defender, mas faltam recursos. Isso é um problema. E que deve, como eu falei no início, aumentar agora. Né? Então, nós temos que pensar que o SUS tem que ser fortalecido financeiramente. E nós estamos, desde 2016, cortando recursos do SUS. Às vezes a gente discute algumas coisas que parecem ser do outro mundo. Ninguém dá bola. Em 2016, após o golpe parlamentar, o Brasil aprovou uma emenda constitucional, o Congresso Nacional aprovou, e eu não vou dizer os partidos que votaram a favor dessa emenda constitucional, e quem se posicionou contra, vocês podem procurar, não é? Que congelou gastos públicos em saúde, gastos sociais na saúde por 20 anos. E o SUS vem perdendo dinheiro. E de lá para cá, uma série de providências do governo federal vem tirando o dinheiro do SUS. Então, nós não estamos fortalecendo o SUS. Estamos enfraquecendo o SUS nesse momento. Se a gente pega aqui, vamos pegar os dados de Jabuticabal. Eu peguei os dados de 2018. Tá? São dados mais consolidados. O governo federal transferiu para Jabuticabal, em 2018, 22 milhões de reais para a saúde. O governo do Estado, esquece. O governo do Estado transferiu 350 mil. Uma vergonha. O governo do Estado, já há muito tempo, não participa do financiamento dos municípios. Lá para trás, no começo de 90, ele participava mais. Agora deixou de participar. O governo federal, 22 milhões, e o município gastou 50 milhões. Mais do que o dobro do que o governo federal transferiu. Os municípios no Brasil vêm fazendo a sua parte, vêm gastando com o SUS, aumentando os seus gastos, e o governo federal está retirando. Então, quando a gente vê um deputado, né, que vem para a cidade e fala, eu trouxe dinheiro para a saúde, pergunta para ele, como é que você votou na emenda, na PEC 95, que é a chamada PEC da morte por alguns, do controle dos gastos públicos, você votou a favor ou votou contra? Você tirou dinheiro da saúde lá, agora está trazendo o mesmo dinheiro ou está trazendo menos? Então, nós precisamos ter leis que garantam recursos sistematicamente à saúde. Não pode ser simplesmente objeto de uma emenda parlamentar. Porque, às vezes, eles tiram com uma escavadeira e devolvem com uma pá de pedreiro. Então, nós temos que defender o SUS. Hein? O pessoal da educação deu um exemplo. Conseguiram aprovar agora, estou vendo o professor Adriano, vou conversar com ele agora mesmo, né? O pessoal da educação deu um exemplo. Aprovou o Fundeb permanente. Não tem jeito mais de tirar dinheiro da educação. Vai aumentar a participação do governo federal. Mas na saúde não é assim. Então, um movimento, uma mobilização importante para a gente fazer agora, para os municípios fazerem, é justamente garantir mais recursos para saúde. Recursos que o governo quer queira ou quer não, tem que repassar. Então, o SUS é uma conquista
mas a sua consolidação, a continuidade dos bons serviços que ele já prestou à população, inclusive no enfrentamento da Covid-19, depende de mais recursos, especialmente do governo federal. Bom, deixa eu conversar aqui um pouco com o professor Adriano, depois vou passar. Professor Adriano, boa tarde. Eu estava pensando, quando eu falei aqui na equipe da saúde da família, né? Na estratégia de saúde da família, atualmente em Jaboticabal, se eu não estou, minha memória não está prejudicada, né? Acho que nós temos 9 equipes de saúde da família aqui em Jaboticabal. E certamente tem uma equipe próxima à escola que você é diretor, o Dona Aurora. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também, Adriano, uma outra coisa, sabe? Que tem me incomodado. Acho que muita gente está incomodada. Nós criamos mecanismos de participação popular muito importantes no Brasil. Conselhos de participação popular, na educação, no saneamento básico, e o SUS tem um conselho, né? Que deveria estar funcionando com todo vapor para que a população fizesse de uma maneira organizada uma pressão sobre o poder público. Queria que você falasse isso, como é que você vê a estratégia, a educação, inclusive, dos jovens, que você é responsável como diretor, em aspectos da saúde, e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Tá certo, professor. Primeiro, boa noite ao senhor, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Professor, antes de falar um pouco sobre isso, eu gostaria de colocar uma das coisas que eu achei muito interessante, lendo um pouco sobre o SUS, que é um dos princípios básicos do SUS, que é a equidade. E é interessante que está no Ministério da Saúde, professor, que a hora que ele coloca a equidade, que a equidade tem que ser tratada com desigualdade. A desigualdade para com os desiguais, investindo mais onde há maior carência, onde mais se necessita. Então, ao pensar a equidade, a justiça da equidade, nós temos que ter essa ideia, né? E muitas vezes falta isso. E aí é importante a questão do conselho, professor. Nós vemos aí de uma Constituição democrática, a Constituição de 88, que foi fundamental para o surgimento do SUS, né? E muitos conselhos, ainda hoje, conselhos municipais, eles acabam sendo colocados apenas para cumprir tabela, digamos assim. Eles não são efetivos, eles não têm toda uma participação como deveria ter, né? Para o senhor ter uma base em relação ao Conselho de Saúde Municipal, 50% tem que vir de entidades e de movimentos que são representativos dos usuários, 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e os outros 25% dos representantes dos governos e prestadores de serviços privados. Olha só a força que deveria ter, né? Os usuários, as entidades que representam os usuários. E muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. Na cidade, professor, nós vemos assim o SUS tentando atender, sim, da melhor maneira possível, né? Mas está bem precária a situação. Falta pessoal de limpeza, falta remédios, muitas vezes, para algumas pessoas, né? Eu sou usuário do SUS, porque eu tenho um plano que é do funcionalismo público estadual, o IANSP, mas nós não temos esse acesso em Jaboticabal. Para usá-lo, eu tenho que ir para Ribeirão ou outras cidades próximas que tenham. E muitas vezes eu acabo indo, utilizando o SUS. E para o senhor ver que eu já vi momentos que sequer esparadrapo tinham para colocar para um curativo dentro das pessoas. Então, por frequentar, quando necessário, que ninguém quer estar, né, dentro de um hospital, de um sistema de saúde, a gente ouve muitas coisas. E a população, ela precisa ter um atendimento mais adequado, ela precisa ter respeito. Nós temos uma legislação, nós temos aí a Constituição Federal que coloca isso, né? Ela coloca a questão do direito à saúde e muitas vezes acaba deixando de ser cumprido como deveria, por falta de organização, por falta de uma orientação
política na saúde pública mais adequada, professor. É muito triste a gente ver o SUS acabar tendo essas fragilidades. Uma outra coisa em relação à cidade, professor, em relação ao SUS, é que assim nós estamos aí em meio a uma pandemia, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos pessoas que estão dependendo de exames para dar continuidade aos seus tratamentos. Nós temos pessoas aí que estão precisando ser atendidas com outros diagnósticos, né? Então, deveria ser pensado aí um sistema para agilizar isso aí, lógico, com todo o cuidado, com todas as regras necessárias para esse momento, para que nós possamos atender toda a população de Jaboticabal. E, lógico, a valorização do profissional da saúde pública e o respeito a esses profissionais é muito importante. Tá bom, Adriano, muito obrigado pela participação. Eu queria aproveitar a deixa, né, que você colocou, e falar sobre a estrutura municipal. Eu tenho uma visão da estrutura municipal de saúde hoje em Jaboticabal que nós não temos tantos problemas de instalações. A não ser o CIAF-2, né, que virou uma novela. O CIAF-2 não se inaugura. O pessoal do Jardim Perina, Solar Corintiana, toda aquela região, né, reclamando e ele não se inaugura. Mas nós temos uma estrutura física até razoável em Jaboticabal. Temos as UBSs, temos os médicos, as equipes de médico da família, equipe de saúde da família, desculpe, não médico só. Temos o SAMU, que, aliás, foi uma grande conquista do SAMU. Temos uma unidade de pronto atendimento, temos um hospital vinculado ao SUS, o Santa Isabel. É evidente que tem algumas coisas para fazer em termos físicos, mas eu penso que, atualmente, o grande problema nosso é a diminuição do quadro de servidores na área de saúde em Jaboticabal. Eu tenho conversado com algumas pessoas, estão sobrecarregadas e agora vão ficar mais, né? Porque as demandas serão muito grandes. Aumentaram as demandas e vão aumentar as demandas. Então, nós precisamos tratar dessa questão, o município precisa tratar dessa questão de uma maneira muito rápida. Ter mais profissionais para atender as pessoas próximas às suas casas. A concepção que nós montamos do SUS, a estrutura que nós montamos do SUS, está aí. Mas precisa ser fortalecida. Você falou, Adriano, também dos remédios, né? Eu lembro que, quando eu fui prefeito, a gente começou a comprar, não tinha um setor que é a farmácia, né, da prefeitura, mas a gente começou a acompanhar a consulta com remédio, porque o acesso a remédio muitas vezes torna um tratamento proibitivo, né? Ou não eficaz. A pessoa ia no posto de saúde, ia na UBS, na Unidade Básica de Saúde, no CIAF, tinha a consulta, então a distribuição de remédios, especialmente aqueles mais importantes, a farmácia popular, que foi outra conquista importante dos últimos anos, né, tem que ser fortalecido. Bom, quero destacar aqui também a presença do Eugênio Ferreira, do Márcio José da Costa, do Jonathan Alexandre, do Luiz Falvo, Zé Américo Sarge, da Mônica Bacarim, Gabriel Carrijo. Bem-vindo, Gabriel. Sandra Mara Aguiar. Abraço, Sandra. A Vilma Ramos, a Norma Aparecida Mateus, Araciara Afonso, Carlos Eduardo de Paula, Miriam Nogueira Rodrigues Alves, Bacarim. Nós tivemos, eu não vou falar sobre isso, né, mas nós tivemos uma experiência recente muito triste na nossa família e o SUS foi um alento, viu? Foi um alento. Eu já falei em outros momentos sobre isso, foi muito importante a gente ter. Eu parabenizei publicamente tanto a Unimed, que fez uma parte
do atendimento ao nosso filho, Vinícius, quanto ao SUS. Tá? Isso, vou ser eternamente grato, né? Pelo atendimento que o nosso filho, que infelizmente morreu, teve, né, pelo SUS. E também depois no transplante de órgãos. Maria Natalina Souza Fonseca aqui com a gente, o Ica Sampaio, Emerson Ribeiro, Cláudia Guzmão, Jonathan Alexandre, a Rosária, sempre presente, Marina Cândido, que morou por muitos anos no distrito de Lusitânia, e dos episódios da minha vida que eu me orgulho muito, Marina, foi ter levado o atendimento médico presencial em Lusitânia, que antes era pessoal de Lusitânia, um dos 2 distritos nossos, Corre o Rico também. O atendimento médico era pegar uma ambulância para a cidade, e nós levamos, e permanece até hoje, né, o atendimento médico nos 2 distritos. André Luiz Botino, professor Regis, Zé Ernesto Poli, que trabalha com saúde pública, né? A Eliane Della Vecchia, Carlos Eduardo de Paula, colocar aqui uma fala da Cláudia Guzmão. Professor Bacarin, sabemos que o senhor, na companhia da professora Carlota, é a única pessoa com... Bom, vamos... nós temos que lutar pelo SUS, né, Cláudia? É isso que a gente tem que fazer de fato. A Zilda Anjos, Luiz Paulo Martins. Ô, Luiz Paulo, bem-vindo, viu? Zé Américo Sarge. Vou mostrar aqui o que o Zé Américo Sarge está dizendo. Segurança alimentar, água tratada, questões sanitárias, além do lazer, contribuem muito para a saúde da população. É isso, saúde é isso. Inclusive, divertimento, né? Alegria, convivência. É isso que é saúde. Saúde é procurar ter uma vida com menos doença, inclusive mental, né? Então, hoje nós aumentando os problemas de depressão e tudo mais. Precisamos trabalhar com uma situação diferente. Disseu Troiano também participando, a Cláudia Troiano participando. Deixa eu ver. O Marcos Perusa, o Nelson Roberto Barbieri, grande Nelson Roberto Barbieri. Muito obrigado pela participação. Nós, de fato, avançamos, conquistamos um sistema único de saúde, respeitado no mundo inteiro, que trouxe avanços importantíssimos para as pessoas, que fez com que, no dia a dia das pessoas, serviços que antes eram distantes passaram a fazer parte do dia a dia. Vamos lembrar o acompanhamento pré-natal, né? As mães hoje tendo a possibilidade de ter um atendimento médico quando estão esperando seus filhos. Inclusive, o pessoal do Bolsa Família é uma das obrigatoriedades de quem recebe o Bolsa Família e fazer as consultas pré-natal e depois, quando tem os filhos, seguir o calendário de vacinação. Então, nós conseguimos muito avanço em favor da população brasileira. E sempre eu destaco o papel do pessoal que milita na área da saúde, né? Os médicos, enfermeiros, auxiliares, dentistas, aqueles que acreditam na saúde pública, que lutaram para a gente constituir o SUS e que certamente estão agora querendo continuar a luta para que o SUS não seja desfeito. Tem gente que quer que o SUS acabe, diminua, que focalize, atenda uma pequena parcela da população. Então, é o momento da gente lutar, né? E continuar com as orientações do SUS, inclusive a orientação dos municípios terem uma obrigação muito grande no atendimento à população. Porque, afinal de contas, a população consegue se pressionar muito mais os vereadores, os prefeitos, vereadoras, prefeitas, do que os governadores, o presidente.
E isso é um dos segredos do SUS. Por isso que os municípios estão gastando mais que 15%. Porque eles têm que dar resposta imediata para as necessidades da sua população. Então, o SUS é uma conquista e tem que ser fortalecido. Uma boa noite a todos e até amanhã.